Oi, amigos! Vamos começar mais um culto infantil em casa. Já estava com saudade de vocês. E vocês, como estão? Espero que estejam todos bem, se cuidando, seguindo os protocolos e principalmente nestas semanas, fiquem em casa. Quem puder, fique em casa, aguenta um pouquinho, que logo essas dificuldades que nós estamos passando vão embora e vocês logo vão poder andar de bicicleta na rua, nós vamos poder nos encontrar na igreja e fazer tudo o que a gente gosta, não é mesmo? E no nosso culto infantil, a partir de hoje, até os próximos 3 domingos, nós teremos perguntas muito especiais sobre a Páscoa. Exatamente, o nosso culto infantil, neste domingo e nos próximos 2 domingos, vamos aprender sobre a Páscoa. Você já deve ter ouvido muito falar sobre a Páscoa, acredito que na televisão, com os comerciais, quando você vai ao mercado com o pai ou com a mãe. Tenho certeza que quando eu falei em Páscoa, você pensou aí em 3 palavrinhas. Eu vou adivinhar, quer ver? Tenho certeza que você pensou em chocolate. Sim? Sim ou não? Acho que sim, hein? Ou em coelho? Ou em ovos? Será que isso tem a ver com Páscoa? Vamos descobrir o que quer dizer Páscoa. O que significa Páscoa? Será que é isso mesmo que as pessoas costumam fazer? Comemorar, dando chocolates e ovos e doces. Algumas crianças brincam de procurar os ovos deixados pelos coelhinhos. Será que isso tem a ver mesmo com a Páscoa? Nós vamos descobrir a partir de hoje. Fica com a gente, porque agora é hora da história. E para descobrir o significado da palavra Páscoa, nós vamos pesquisar, certo? Essa é uma forma da gente descobrir o sentido das palavras. Nós pesquisamos na Bíblia, a palavra de Deus. E essa história que eu vou contar para vocês hoje, que tem tudo a ver com a Páscoa, está na Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 12. Se você puder, durante essa semana, pede para sua mãe, ou para o seu pai, ou para algum adulto que está com você, ler este capítulo. Ou se você já sabe ler, pegue o seu aplicativo no celular ou a Bíblia e leia, porque você vai conseguir aprender muito mais. Há muito tempo atrás, antes mesmo de Jesus nascer, o povo de Israel, o povo de Deus, vivia num lugar chamado Egito. Neste país, o povo de Deus era escravo. Você já ouviu falar dessa palavra? Escravo é uma pessoa que tem um dono e ela tem que trabalhar e fazer todas as suas tarefas para este dono. É como se ela tivesse uma dívida. E a vida inteira, essa pessoa vai trabalhar como escravo. Acontece que o povo de Deus estava sofrendo muito. E eles começaram a orar, a clamar e a pedir ajuda para que Deus, de alguma forma, os protegesse desse sofrimento, os libertasse desta escravidão. Depois de muito tempo que o povo ainda estava escravo, Deus então escolheu um homem, escolheu um líder
para poder guiar o seu povo e libertá-lo da escravidão. Este homem, vocês já ouviram falar, era Moisés. Moisés foi um líder muito especial e na história de hoje nós vamos ver como Deus usou Moisés para proteger o seu povo. Certa vez ele estava perto de uma árvore pequena, e ele viu essa árvore em chamas, pegando fogo. E ele foi se aproximando para ver o que estava acontecendo quando ele escutou uma voz. Essa voz não era de qualquer pessoa, era a voz de Deus. Deus estava chamando Moisés para ser o seu líder. E Deus falou para Moisés que ele ia mostrar aos egípcios que ele era um Deus poderoso. Ele disse assim, nós vamos ler em Êxodo capítulo 7, versículo 5. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Deus estava mostrando para Moisés que ele sabia que o seu povo estava sofrendo e que agora ele iria libertá-lo. Então, Deus orientou Moisés tudo o que ele tinha que fazer. Mas Moisés ficou com medo, não foi tão fácil assim. Ele tinha medo de falar em público, quanto mais falar com o Faraó. Ele tinha que falar com o rei, o grande Faraó do Egito. Moisés chamou o irmão dele, Arão, e eles foram conversar com o Faraó. Moisés, então, contou para Faraó aquilo que Deus tinha conversado com ele, que agora era tempo do povo de Israel ir embora, que todo o povo deveria adorar ao Senhor. Vocês acham que Faraó deixou o povo ir embora? Não, ele realmente disse não. Moisés não desistiu, ele continuou indo até o Faraó, todas as oportunidades que ele tinha. E toda vez que ele pedia, a resposta era não. Novamente ele foi com o seu irmão Arão, ele mostrou sobre o poder de Deus, mas Faraó continuou respondendo não. Faraó tinha um coração muito duro e ele não acreditava no Deus dos hebreus, o Deus vivo e verdadeiro. Ele acreditava em deuses feitos de ouro, de pedras. Ele acreditava que os seus deuses eram mais poderosos do que o Deus dos hebreus. Afinal, eram os hebreus que eram escravos. Mas Deus já tinha prometido provar aos egípcios que ele era o Deus verdadeiro, o Deus vivo que livra o seu povo da escravidão. Por causa da dureza do coração do Faraó, Deus disse a Moisés que a partir daquele momento ele enviaria pragas, 10 pragas. Vamos descobrir quais foram essas pragas? Na primeira praga, Deus transformou o rio principal do Egito, que era o rio Nilo, em sangue. Imaginem como as pessoas ficaram a ver a água que elas bebiam sendo transformada em sangue. Elas não poderiam fazer comida, elas não poderiam tomar banho, porque a água do rio principal tinha se transformado em sangue. Essa foi uma forma de Deus mostrar que ele tinha um domínio sobre todas as coisas. Mas vocês acham que o Faraó deixou o povo de Deus ir embora? Não. Então Deus enviou a segunda praga. Muitas rãs
invadiram as terras dos egípcios. Eram tantas que eles não conseguiam nem caminhar pelas ruas da cidade. Já na terceira praga, apareceram piolhos. Você já teve piolho? Eu já, quando eu era criança. Gente, é horrível, horrível. Agora imaginem uma praga de piolhos. A cabeça das crianças, dos adolescentes, dos adultos, de todo mundo ficou infestada de piolho. E as pessoas começaram a se sentir incomodadas com aquilo, porque eles não conseguiam acabar com os piolhos que estavam em suas cabeças. E aquilo se tornou um grande transtorno. Mas vocês acham que o faraó deixou o povo de Deus embora? Não, ele continuou resistindo. Na quarta praga, Deus enviou moscas. Elas invadiram todos os lugares, as plantações, as comidas, as panelas, as mesas, toda a comida que eles tinham guardado para comer. E agora? Será que o faraó, depois dessa, iria desistir? Não, ele continuou negando. E Deus então enviou a quinta praga. Esta quinta praga foi muito terrível. Os animais dos egípcios começaram a morrer e ninguém conseguia descobrir o que era. As ovelhas, as vacas, os cavalos começaram a simplesmente cair mortos. Aí já era demais, né? Imaginem como eles iam comer, como eles iam se deslocar e fazer todo o trabalho que eles tinham que fazer. Eles dependiam dos animais e agora os animais estavam mortos. Mas o faraó continuava negando que o povo de Deus fosse liberto. Então Deus enviou a sexta praga. Nesta sexta praga, o povo egípcio começou a ter feridas pelo corpo. A Bíblia chama de úlceras. Eram feridas profundas e mesmo com remédios, com os médicos deles, eles não conseguiam resolver. Agora estava muito séria a situação. Além da perda dos animais, eles também estavam ficando doentes. Mas o faraó, nananina não, continuou firme, duro. E Deus então enviou a sétima praga. Nesta sétima praga choveram pedras com fogo do céu que caíam sobre as casas, sobre as plantações, sobre os rios, e o povo estava ficando apavorado. Veio então a oitava praga, a praga dos gafanhotos. E esta praga acabou com toda a plantação. Através da plantação, eles tinham o que comer. E agora? Eles estavam tendo suas casas destruídas, a sua plantação, já tinham perdido os animais. Eles estavam numa situação desesperadora. Veio então a nona praga. E durante 3 dias e 3 noites houve escuridão total em todo o Egito. Mas vocês acham que o faraó pensou em libertar o povo de Israel, o povo hebreu da escravidão? Não. Ele era muito teimoso, com um coração muito duro. Não queria de forma alguma deixar o povo hebreu ir. Veio então a 10ª praga. Quantas coisas terríveis aconteceram no Egito, não é mesmo? Mas nada disso amolecia o coração do faraó. Mas a última praga, a 10ª praga, seria
muito pior. Deus chamou Moisés para orientá-lo. E Moisés orientou também o povo. Nesta última praga, Deus disse que enviaria um anjo e que esse anjo levaria todos os filhos, os primogênitos das famílias do Egito, inclusive o primogênito do faraó. Primogênito, vocês sabem, é o primeiro filho, aquele que nasceu primeiro. Naquela época, os primogênitos eram muito, muito importantes. Imagina quem era o primogênito de faraó. Ele seria o príncipe, o sucessor. Mas Deus orientou mais ainda. Ele disse a Moisés: avisa o povo para que eles se preparem. Nessa preparação, Moisés disse ao povo que eles deveriam ofertar um cordeiro a Deus em sacrifício. E o sangue desse cordeiro eles deveriam passar em suas portas. Depois, eles deveriam preparar uma refeição bem diferente. Eles deveriam assar o pão sem fermento, e deveriam também separar ervas amargas. Além disso, eles deveriam preparar suas roupas, seus sapatos e estarem prontos para o momento da partida, o momento em que finalmente eles estariam libertos. O povo de Deus obedeceu, fizeram exatamente como Moisés mandou. Mas Faraó e todo o povo do Egito não quiseram saber. Eles nem acreditavam no Deus dos hebreus. Então, quando chegou a meia-noite, algo começou a acontecer. Um anjo começou a passear pela cidade do Egito, passando pelas casas. E quando ele passava pela casa dos hebreus e via o sangue nas portas, ele não entrava. Mas quando ele passava pela casa dos egípcios, ele passava e tomava os filhos dos hebreus e eles morriam, inclusive o filho do faraó. Essa realmente foi a pior praga para aquele povo, e principalmente para o faraó, que finalmente ele percebeu que o Deus dos hebreus era um Deus poderoso, dono da vida e da morte. E ele finalmente entendeu que ele deveria libertar o povo de Deus. E foi assim que aconteceu. E esta é a Páscoa. A festa da Páscoa para os hebreus representou este momento em que eles foram libertos daquele sofrimento da escravidão, onde eles viviam presos naquele país, onde eles não podiam adorar a Deus. Eles só trabalhavam e não tinham liberdade. E agora eles podiam ir embora. E todo o povo se preparou como Deus havia ordenado. Pegaram suas coisas e foram a caminho da terra da promessa, a terra de Canaã. Lembram? Nós já aprendemos sobre essa história aqui alguns domingos atrás. A terra prometida. E aquela foi a primeira Páscoa, a festa instituída por Deus, para que todo o povo se lembrasse daquele momento em que Deus libertou o seu povo com poder, provando para o faraó, o grande faraó, que ele era o Deus verdadeiro. E Moisés liderou o povo hebreu
numa caminhada pelo deserto durante muitos anos. Mas essa é uma outra história que nós podemos ouvir em outro momento. Mas hoje nós podemos aprender que Páscoa quer dizer passagem. Passagem da escravidão para a liberdade, ou da morte para a vida. E sim, nós devemos celebrar, festejar a Páscoa. Nos próximos 2 domingos, nós vamos aprender na Bíblia que Jesus também comemorava a Páscoa, ele e sua família. E depois, ele mesmo se fez Páscoa por mim e por você, quando ele ofereceu a própria vida por mim, pelo perdão dos nossos pecados. Eu quero ler com vocês um último versículo, que é o versículo de Êxodo, capítulo 12, 14, para deixar gravado na sua mente e no seu coração, que o dia em que o povo de Deus saiu do Egito foi um memorial. E Deus disse assim: este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como um decreto perpétuo. A Páscoa é uma festa cristã e nós devemos comemorar. Você aí na sua casa, como que você vai comemorar? Conversa com seus pais. Este ano, que tal vocês relerem a passagem de Êxodo 12 e vamos juntos pensar em formas diferentes de comemorarmos essa Páscoa, já que nós não poderemos comemorar juntos lá na igreja, não é mesmo? Mas cada família, assim como as famílias do povo hebreu, pode se reunir, fazer uma refeição e agradecer a Deus pela proteção que Ele nos dá nesses tempos que estão tão difíceis, não é mesmo? Quero convidar você agora a orar comigo. E você deve ter muitos motivos para agradecer a Deus, mas hoje nós vamos agradecer a Deus pela proteção e pela libertação que Ele nos deu. Ele nos libertou do pecado. Vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pelo teu grande amor por nós, quando o Senhor morreu na cruz, nos perdoando e nos livrando de todo o pecado. Te agradecemos também pela proteção, todos os dias, protegendo-nos do mal, protegendo-nos das doenças. E ainda hoje nós podemos celebrar a sua bondade, o seu poder e o quanto o Senhor nos ama. Abençoa cada família, de cada criança que está participando neste momento. Em nome de Jesus, amém. E essa então é a história da primeira Páscoa. Você sabe agora o que significa Páscoa. Páscoa é passagem. E a gente vai aproveitar essa oportunidade para ouvir uma canção que vai falar sobre o significado da Páscoa, com as letras da palavra Páscoa. Talvez você esteja aprendendo sobre as letras, formando as palavras. Que tal você escrever a palavra Páscoa? P de passagem, A de amor, S de Senhor e Salvador, C de Cristo, o caminho para o céu, O de orientador, A de alegria, amizade e amor. Vamos cantar? E depois da música, segura aí que tem as dicas de artes da Sofia. Hoje vocês vão se divertir. Um beijo e uma ótima semana para todos nós. Até domingo!
eu sou a Sofia, esse é o Artes da Sofia e hoje nós vamos fazer areia sintética. Para fazer nós vamos precisar de areia, detergente, amido de milho, um potinho para misturar e uma colher. Vamos fazer? Primeiro nós vamos colocar o amido de milho. Aí você joga o quanto você quer de massinha, pensando que você ainda vai colocar areia. Aí depois você joga quase a mesma quantidade de detergente. Mas vai jogando aos pouquinhos, não joga tudo de uma vez, porque você vai vendo como vai ficando a consistência. Então, ficou assim, ó. Dá pra ver que ela fica bem durinha quando você pega, mas aí se você solta ela começa a derreter. Aí se ela não estiver derretendo tanto, você joga mais detergente. Aí você mexe. E pronto. Agora a gente vai adicionar a areia. Joga mais um pouco de detergente para a areia grudar e começa a mexer. Então, ficaram assim. Eu fiz duas. Uma com o azul mais claro e uma com o azul mais escuro. Olha. Fica bem legal, olha. Dá pra brincar, dá pra fazer forminhas, olha. Eu tenho essa forma aqui de gato e eu vou fazer aqui nessa massinha. Tcharam! Agora eu fiz um ursinho e o braço dele ficou aqui. Não deu certo. Vou tentar fazer de novo. Pronto, um ursinho.
ficou assim a areia. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho porque tem vídeo novo quase toda semana. Um beijo e tchau!